O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem estar sentados. Conta-se que na Hungria, se não me engano era na Hungria, talvez Ucrânia, o padre talvez se equivoque aqui no país, uma menina chamada Ângela, muito católica, muito fervorosa, estudava num colégio, numa época complicada nesse país, de muito ateísmo militante. E essa menina, muito católica, muito praticante, muito fervorosa, era muito perseguida, assim como as suas colegas e colegas. Porque a professora, além de dar a matéria, ela dava a matéria, mas sempre cutucando a religião católica, nesse ponto, que Deus não existia. E para crianças. E tudo que ela podia fazer, ela aplicava para que as crianças saíssem militantes, só que ateias. E essa menina começou a ficar inquieta, de um temperamento muito forte também. Ela decidiu pedir ajuda. Foi atrás do pároco dela e disse: Padre, naquela época ainda não se tinha esse costume, disse: Padre, eu preciso comungar todos os dias. O senhor pode me dar a permissão de comungar, vir aqui na capela, pedir para o senhor ou para o ministro me dar comunhão todos os dias? Aí o padre pergunta: mas por que, menina? Disse: porque eu estou em combate na sala de aula. A minha professora, ela ataca a religião. E eu sinto que a única forma que eu tenho para resistir a esses ataques é ter a presença de nosso Senhor Jesus Cristo comigo. O senhor pode me dar? O padre ficou impactado com uma menina assim, de seus 9, 10 anos. Disse: claro que sim. E passou, a partir daí, ela passou a ter comunhões diárias todos os dias. E todos os dias a professora fazia uma, fazia outra. E um dia a professora saiu com essa: vamos fazer uma prova de que Deus não existe. E ela disse: quando uma pessoa está viva e ouve ser chamada por seu nome, o que ela faz, crianças? Aí todo mundo em silêncio, olhando só para ela. Ela vem. Então vamos fazer um teste. Ângela, pegou justamente ela: fique fora da sala, por favor. Só entre quando você ouvir o seu nome. Ela saiu. Aí a professora disse: chamem a menina. Aí todas as crianças: Ângela, Ângela. Aí a menina veio, entrou na sala. Tá vendo? Quando a gente chama quem está vivo, a pessoa viva aparece. Agora chamem o morto. Vai aparecer? As crianças em silêncio. E a menina já espumando já, porque sabia qual era a conclusão que ela ia tirar. E no final a professora disse: está vendo? Jesus não pode existir. Ele está morto. E morto não ouve. Morto não fala. Morto não vem. E as crianças... Aí a menina não aguentou. A menina se levantou e disse: professora, ele existe. O menino Jesus existe. Jesus existe. A senhora quer uma prova? Nós vamos chamá-lo.
e ele vai aparecer. Aí ela, quá. Sério, Ângela? Então podem, mas gritem bem forte, porque ele já morreu há muito tempo. Isso é o ateísmo militante, diante da inocência militante também. Sem medo sem medo outra. Mas vamos ver quem não vai ter medo mesmo. Ela olha para as crianças e disse: crianças, vamos a uma só voz chamar Jesus. Jesus, vinde Jesus. Todas as crianças começando a chamar, e a professora sentada assim no birro dela, só olhando. Elas tantas, o que estava para acontecer ela não esperava. Abriu-se a porta da sala de aula sozinha. Parece uma elipse dourada, luminosa, entrando na sala. E a professora já empanicada. E as crianças assustadas, porque não sabiam o que era também. De dentro da luz, um formato de menino. Sai da luz, o menino Jesus, com idade de 9 anos de idade. 9 anos. Lindíssimo. Sorrindo para a sala, depois olhou para a professora e não sorriu. Só olhou. As crianças, ele existe, ele veio. O menino entrou na luz, a luz se retirou da sala, a porta se fechou sozinha. O que aconteceu com a professora? Saiu correndo, gritando o quê? Jesus existe, Jesus existe, Jesus existe. Saiu correndo. Foi para onde? Foi para no manicômio. E até o fim da vida dela, em vez de ela se converter, ela só repetia isso: Jesus existe e ele veio. Só. Aquela que não tinha medo, demonstrava que não tinha medo, mas tinha muito medo. Esse fato é histórico, reconhecido na história, sobretudo no país de origem. E a criança que não tinha medo, o que ela fez? Demonstrou que a verdade perante o erro nunca tem medo, porque a verdade parte do princípio que Deus é a verdade, logo Deus não tem medo de nada. E quem participa da verdade tem essa segurança de estar falando aquilo que existe, aquilo que é. Por quê? Leitura do Evangelho de São Lucas. Diz: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos nas prisões, sereis levados diante de reis e governadores, de professores, de qualquer pessoa, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas, vinde Jesus. Só foi isso o argumento, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Mas vós não perdereis um só fio da vossa cabeça, de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Essa menina colocou em prática todo o Evangelho de São Lucas. Ela tinha o quê? Um receio do quê? De não dizer aquilo que deveria dizer, na hora que deveria. O Espírito Santo disse: minha filha, é agora, pode falar. E ela falou e acabou. Acabou com o quê? Com o ateísmo na sala, salvou a inocência das crianças, colegas dela, e deu oportunidade ainda para a professora se converter. Não quis, problema dela, mas Deus apareceu, porque Deus disse que estaria conosco até o fim dos tempos. E nós vemos uma coisa então curiosa: quem está no erro, quem está no pecado, quem está no vício, nunca tem a segurança plena. Ele se ilude, ou ela se ilude, achando que estão seguros, mas eles morrem de medo. Por que morrem de medo? Porque eles não fazem aquilo que o profeta Daniel disse aqui a Nabucodonosor. Porque aqui nós temos, Nabucodonosor não, mas Baltazar. Vai dizer o quê? Baltazar faz um banquete, começa a embriagar-se, já está em falta. Começa a chamar suas mulheres e concubinas para a festa, mais faltas. Em certo momento, vamos pegar os cálices do templo, consagrado ao Senhor, de ouro e de prata? Sim, traz aqui.
vamos tomar neles. Já comete um sacrilégio. E o pecado vai crescendo, e alguém diria, a coragem também. Em certo momento o que acontece? Deus manda um dedo na parede, escrever 3 palavras. Manen, terse, parse. Escrever. É o suficiente para acontecer o quê? Alterou-se o semblante do rei. Ficou assustado. Confundiram-se suas ideias. Já estava confundida porque já estava embriagada. Agora piorou. Depois, sentiu vacilarem os ossos dos quadris. Começou a tremer como vara verde. E tremeram os joelhos. Ou seja, ele estava com medo. Com medo do quê? De um dedo que estava escrevendo. Mas escrevendo o quê? Aquilo que a consciência dele dizia que era a sentença dele. Por quê? Porque Daniel vai dizer para ele. Porque aparece o profeta, e o profeta vai desvendar. E ele, para mostrar a firmeza dele, o que ele faz? Se você conseguir desvendar tudo aquilo que está escrito ali, eu te dou joias, te dou posto, te dou tudo. Para mostrar que ele ainda tem firmeza no cargo. O que o profeta diz? Isso fica para você. Pode dar para quem você quiser. Ele já se sente desprezado. E agora eu vou dizer o que significa aquilo. Aí diz tudo. Mane, parse e telce. Mane. Deus contou os dias do teu reinado. Os seus dias já estão contados perante Deus. Tessel. Fostes pesado na balança. E ele nem sabia. As obras dele tinham sido pesadas na balança de Deus. E achado com menos peso. Ou seja, Deus te esperava nesse ponto e você estava nesse ponto. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Sentença total. Alguém diria, ele vai matar Daniel? Ele não tem coragem, porque ele sente na voz de Daniel a voz do próprio Deus. E isso pode acontecer conosco. Quando eu ando mal, eu quero colocar diante da minha consciência, diante dos outros, que eu estou bem. Por quê? Porque ninguém pratica o mal pelo mal. Eu tenho que colocar uma razão para praticar o meu mal. Sempre. O homem não consegue agir contra a própria consciência. Ele se vê achado no erro e tenta pintar uma virtude, uma necessidade, uma circunstância que diminua o pecado ou o erro dele. Nessa hora está o ponto da tragédia dele, que é o medo. O medo de não reconhecer o que Daniel vai dizer, a Deus como Senhor. E um Senhor que me vê, sabe o que eu faço e dará a recompensa para o que eu fiz. Então nós temos que tomar cuidado, porque pode ser que ao longo da nossa vida apareçam dedos, que não é que vão escrevendo na parede, vão cutucando a minha consciência, e diz, fulano, fulana, mané. Mané o quê? Deus contou os teus dias, ou seja, Deus já sabe o dia que você vai morrer. Fulana, fulano, terceiro, parece que seu peso está muito abaixo do que deveria. Parsim, fulano, teu reino foi dividido, você vai ser entregue. Entregue ao quê e a quem? Nós não sabemos, ou pelo menos, nós sabemos, não queremos ver com todos os olhos. Então hoje é a liturgia do Mane Parse Terce, na minha vida. Deus escrevendo nas paredes da minha consciência. E eu posso dizer, não vou chamar nenhum profeta para desvendar isso não. Coisa meio difícil de saber, esse tal de mudança de vida, deixa para o próximo ano. Pode ser que meus dias já foram contados e esse era o último, e eu não me dei conta. Então vamos pedir a Deus que ainda que Ele nos envie dedos, ou tapas se for necessário, que Ele me mande. Pelas mãos de quem, Padre? Deus se utiliza dos seus profetas, para apontar, chacoalhar, gritar se for preciso, porque Deus não quer a condenação de ninguém, Deus quer salvar, mas é preciso que eu reconheça a soberania dEle, e haja de acordo com essa soberania sobre mim e sobre tudo. Aí eu terei sempre uma segurança, e um medo, não o medo de ser castigado por Ele, o medo de ofender a Ele por ser Ele quem é
É um medo que na verdade, quase que não deveria se chamar medo, que na verdade é uma gratidão tal que eu levo a tal grau, que eu digo não, com Ele eu não posso pecar jamais. Isso é amor. O amor exclui o medo. Quem tem medo é porque não ama. Vamos pedir graças nesse sentido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.